Pará de Minas vive um surto de coqueluche. São 7 casos confirmados da doença. A informação foi divulgada na manhã de hoje pela Secretaria de Saúde. O alerta é para manter a vacinação em dia, já que o imunizante é a principal forma de prevenção à doença. Em Pará de Minas, a situação é de alerta. Até esta terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde já contabilizava 15 notificações e 7 casos confirmados de coqueluche no município. Pelos números, a cidade vive um surto da doença. A coqueluche é uma infecção respiratória causada por uma bactéria e os principais sintomas são tosse e falta de ar. Na verdade, é uma doença respiratória, né? Onde você vai ter sintomas de tosse, né? Principalmente tosse, só que é uma característica diferente. Por isso que é importante, quando você tiver alguma sintomatologia, você procurar um profissional de saúde, uma unidade de saúde. Por quê? Porque os principais sintomas notificados no caso da coqueluche é o que a gente chama de tosse paroxística. Não é aquela tosse comum de gripe, né, ou de Covid, que o povo está acostumado. É uma tosse súbita, de repente, incontrolável e com tossidas rápidas e curtas, sabe? E também, assim, em uma única expiração. Então, você tem um acesso de tosse, né? E você não consegue parar aquela tosse, tá? E ela pode ser seguida, dependendo da fase, né, da doença, ela pode ser seguida de vômitos, tá? De um guincho no final da tosse e crises de falta de ar. Os sintomas podem ser ainda mais graves em crianças menores de 1 ano. A vacinação é uma das principais formas de prevenção à doença. Por isso, é importante manter a caderneta de vacinas em dia para a proteção dos pequenos. Quando eu tenho um caso suspeito de coqueluche, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um bloqueio vacinal naquelas pessoas que tiveram contatos com esse caso suspeito, que moram e que estão próximos a esse caso suspeito, né? Ali eu vou avaliar, no caso das crianças, né, os contatos de crianças, se o cartão está em dia, se não tiver, a gente vai colocar o cartão em dia. E no caso dos adultos, se ele não tiver história vacinal em cartão de vacina, ou seja, anotado, a gente faz uma vacina nos adultos. Por quê? Porque ele pode não ter sido vacinado, né? E ele pode também estar sem essa história vacinal correta, na dúvida, né? Ah, será que eu fui vacinada? Será que eu não fui? Se não tiver isso no cartão anotado, a gente tem um excesso de zelo e faz esse bloqueio. Para quê? Para que realmente, né, aquela pessoa contaminada, ela não faça com que esse surto vire uma epidemia, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado, tá? Então, a vacinação é a melhor forma de prevenção hoje. De acordo com a Secretaria de Saúde, o perfil das pessoas infectadas pela coqueluche aqui em Pará de Minas é de adultos acima de 40 anos. Os casos seguem sendo monitorados pela Secretaria. Para a segurança, a recomendação é a vacinação contra a doença, disponível em 25 pontos de imunização aqui no município. Essa vacina, ela prevê a imunização de crianças menores de 4 anos, né? São 5 doses até completar esse esquema, e gestantes. E a gente percebe, né, já foi motivo de discussão há alguns meses atrás, quando a gente teve o primeiro caso que foi identificado, e a gente fala sobre a questão da vacinação e percebe que essa cobertura vacinal ainda não é alcançada. Então, hoje nós não temos em nenhuma faixa etária uma cobertura de 95%, que é a meta. Além disso, para os casos que têm sintomas, essa é uma doença respiratória, nós temos uma rede de assistência. A gente sabe que em algumas faixas etárias, essa doença ela pode ter complicações graves, inclusive internação, né? Inclusive óbito.
A orientação é procurar atendimento médico em caso de suspeita da doença. Outra medida é o isolamento para evitar a transmissão a outras pessoas. Então, nós temos as unidades básicas de saúde, que têm uma interlocução direta com a vigilância epidemiológica, então que estão sendo matriciadas constantemente para acompanhamento desses casos. Nós temos a unidade de urgência, que é a UPA 24 horas, e, além disso, nós criamos um serviço exclusivo para atendimento às emergências locais, que é o Centro de Atendimento Municipal, e que, nesse momento, está voltado ao atendimento às doenças respiratórias. O Centro de Atendimento Municipal funciona de segunda a sexta-feira, inclusive aos feriados, das 12 às 21 horas. E ele não tem horário limite para atendimento. Todos os casos que são notificados como suspeitos, em discussão com a vigilância epidemiológica, são indicados para coleta de exame, para que a gente possa fazer todo o rastreamento e o monitoramento que são necessários e o isolamento que essas doenças respiratórias elas exigem do município.